Fernanda Leveza do Afeto, aqui com a Júlia Belo, nos Cuidados que Inspiram. Júlia, agora contextualiza um pouco, assim, quem foi sua mãe antes da doença? Sua mãe, professora universitária, Isso. da literatura. Exatamente, da PUC, língua Lia inglesa, muito culta. Sim, com né? muitas atividades. Muito ativa. Atividades. Mãe de 4. Sendo trigêmeas, Aham. dessas 4. Pensa, gente, trigêmeas. E sempre gostou muito de estudar e frequentava vários grupos de vários assuntos, fazia muitos cursos, sempre fez terapia, buscou trabalhar o interno dela, emocional, atividade física sempre fazia. Ou seja, ela sai total do estereótipo, né? Sim. Do que a gente espera que é alguém que vai desenvolver uma doença desse tipo, né? Que é isso, assim, ninguém tem estrela na testa, pode acontecer com qualquer um. Sim, hoje em dia o que os médicos falam é assim, que você pode fazer algumas coisas para minimizar o risco de aparecer, ou então de aparecer mais, quando você estiver mais velho. Sim. Né? Então, assim, a ideia muito é nisso, assim, de prevenir, mas sem saber se vai vir ou não. Não tem muito controle, né? Não tem controle, né? exato. Até porque a gente está vivendo mais tempo, né? Sim. Então isso já é uma questão, assim, que já é um risco em si. Não é que eu vou ficar velha, eu vou ter demência, mas quanto mais tempo eu vivo, as chances mais aumentam de acontecer. Então, assim, a minha mãe foi muito cedo, né, no caso muito dela. precoce. Muito precoce. Quais foram os primeiros sinais e sintomas? Para ela ir procurar um geriatra, para ir atrás desse diagnóstico? Teve um episódio que foi marcante. Adoro, me conta. Não tinha noção do que era. A gente estava na cidade da minha avó, em Carangola, que é uma cidade pequenininha, 40 mil habitantes. E a gente estava no clube da cidade, que a gente estava cansado de ir nesse clube. O clube ficava na mesma rua da casa da minha avó, que era onde a gente ficava. Então, gente, era a mesma rua e era tipo assim, 3 quarteirões mais ou menos o clube da casa. E a minha mãe estava numa festa com a gente no clube e ela falou que queria ir embora, que estava cansada e foi embora sozinha. A gente estava assim, tranquila, ela estava cansada na terra dela, sabe onde é que ela tá? Não era a terra dela, era do marido dela, do meu pai. Mas um lugar que ela estava acostumada. Cansada de fazer esse percurso, né? Então assim, ela falou que ia embora para casa e despediu de todo mundo e foi. Gente, ela só tinha que sair do clube, virar pra direita e andar 3 quarteirões. Chegava na casa da minha avó. E aí a gente foi pra casa, não lembro quanto tempo depois, mas não foi tanto tempo depois. E a gente chegou em casa e minha mãe não estava em casa. Não estava na casa da minha avó. Aonde estava a minha mãe? Terror e pânico, né? E aí a gente saiu procurando ela. Isso era de madrugada, gente. A festa era à noite. Então a gente saiu procurando a minha mãe, onde é que ela estava. E aí ela tinha, em vez de ela virar para a direita, ela virou para a esquerda. Se confundiu. E foi para um lugar, uma pracinha que tinha do lado, atrás desse clube, de alimentação. Tinha um trailer de sanduíche muito famoso. O pessoal ia para lá para fazer aquele lanchinho depois da balada. E aí ela encontrou com um parente do meu pai, que reconheceu ela e estava conversando com ela. Então foi nesse momento que a gente encontrou. Entendi. Então, assim, ela deu uma perdida, assim, ela não sabia onde é que ela estava. E aí começou a acontecer algumas coisas. Mas ela assim. também não ficou exposta e não ficou desorientada. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Ela ficou meio desorientada, mas assim, né, depois a gente presenciou outros fatos, assim, de dirigindo, ela perdeu o caminho, não saber para onde que ela ia, ou entrar na contramão. Foram acontecendo essas coisas assim depois. Essa coisa de confusão, de não saber onde é que estava, dar uma espécie de branco. Ela até relatou, não sei o que eu faço nesse momento. Tô aqui, não sei para onde eu vou, o que eu vou fazer. É isso, assim, uma confusão momentânea. Né? E depois ela voltava, muitas vezes assim, e não ficava naquela confusão. Era um momento de confusão. Era pontual. Era pontual, exatamente. E o seu momento de vida? Nessa época, eu estava até fazendo esse pensamento sobre isso, assim, o que estava acontecendo na minha vida. Nessa época que a minha mãe teve o diagnóstico, eu estava assim, com muito trabalho,
eu estava super animada com vários projetos na minha área profissional na época. Que ainda era a moda. Que era consultoria de imagem, né? Na verdade, eu tinha saído da moda e ido para consultoria de imagem. E tinha uns 2 anos, mais ou menos, que eu já estava atuando. E eu estava assim... Bateu uma lomba aqui, um cansaço. Essa hora bate. Isso aí, gente, é coisa de mãe, né? Cansada. E mulher que tem que dar conta de milhões de coisas. Então, sim, a gente já tá na hora do nosso café da tarde. Pois é, então... Isso é importante, gente, a pausa pro café, de vez em quando. Mas aí, então eu tava no auge, assim, da minha vida profissional, muito ativa, com muitos projetos. Muito animada. Muito animada, muitas atividades. E assim, realmente eu não tava com tempo sobrando pra olhar. Não tava pensando que você fosse ser pega nesse sentido. Porque assim, a minha mãe tava dando conta de fazer as coisas dela sozinha ainda. Ela ainda dirigia, ela tinha muito suporte na casa da minha avó, que ela ia pra lá todos os dias, almoçar. Então tinha essa rede de suporte de certa forma, ela não ficava sozinha completamente, ela ia todo dia pra casa da minha avó. E nem ela foi dependente de cara 100% o dia inteiro, né? Assim, tem o diagnóstico e você não pode tirar o olho dela, exato, né? Ela fazia as coisas dela, ela fazia a comida dela, ela fazia o lanche, ela ia sozinha pra casa da minha avó, que era muito perto, era um quarteirão. Embora teve o problema lá de Carangola, né? Aqui em Belo Horizonte ela ia muito bem, tranquilamente. Até pouco tempo ela fazia esse caminho aí pra casa da minha avó, que era só dobrar a esquina e chegava na casa da minha avó, né? Então tinha essa rede de suporte que ela não ficava totalmente sozinha, ela ia pra lá todos os dias. E então assim, não era ela sozinha em casa totalmente. Acho que isso é importante a gente contextualizar. Sim. Porque fica parecendo que ela estava largada sozinha em casa, não era bem assim. Né? E eu estava sempre por lá também. Embora eu tivesse minhas atividades, eu ia, voltava, eu já ajudava em algumas coisas, já fazia algumas compras na casa, por exemplo, sacolão eu já fazia, já pagava algumas contas, porque eu já tinha percebido que ela estava tendo uma dificuldade com dinheiro, com algumas coisas assim. Dificuldade com dinheiro é clássica também. Não estava totalmente não, ela ainda ficava com dinheiro na carteira e fazia algumas, né, ela adorava ir, por exemplo, na banca, toda semana comprar a revista Veja. Acho que nem tá vendendo ainda, tem ainda existe, meu pai assina. Pois ela ia, ela não gostava de assinar, ela gostava de ir na banca, comprar e acho que conversar com o moço da banca de revista, ela tinha esse ritual, toda semana ela fazia isso. Então tinha umas pequenas coisas que ela fazia, mas eu já ajudava em muitas questões, né, de responsabilidade do dia a dia. Sim. Isso.